aí nos assistindo aqui pela TV Câmara, seja muito bem-vindo a mais um Estação Mercado. Hoje a gente vai falar sobre um profissional que interpreta papéis e empresta a voz a personagens de filmes, séries, desenhos, novelas, comerciais, entre outros. E a gente também começa o Estação falando sobre uma pesquisa nacional que apontou que 6 a cada 10 brasileiros preferem conteúdos dublados. E uma das principais plataformas do streaming do mundo, a Netflix, divulgou também que cerca de 85% do público preferem programas e séries com dublagem em português. E você já sabe, né? Qual é o profissional que estamos falando? É o dublador. E para conversar com a gente aqui no estúdio, recebemos a dubladora Mari Kotsev. Ela descobriu essa profissão na pandemia e se apaixonou. Começou a carreira nos Estados Unidos e hoje já dublou e dubla diversos personagens para jogos e séries do Brasil, do Canadá e também da China. Faz também locuções publicitárias, é muita coisa, né, gente? Seja muito bem-vinda, viu? É um prazer tê-la aqui conosco. Obrigada. Mas olha só, neste bloco teremos também a interação do dublador, ator, diretor e filho do produtor de cinema, Herbert Richards, que praticamente nasceu dentro de um estúdio cinematográfico. E quem nunca ouviu falar, não é mesmo? Tudo bem, Herbert? Tudo muito bem, e vocês? Um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso e praticamente conhecer um pouquinho mais dessa profissão que é tão antiga, né? E de uns tempos para cá mudou muito, é isso mesmo? É isso mesmo. Essa profissão vai fazer 100 anos em 27, né? Porque ela surge junto com o cinema falado. E o cinema falado foi inventado em 1927 e a dublagem veio e nasceu junto com o cinema falado. O primeiro filme sonoro também foi o primeiro filme dublado, né? Naquela época em que os dubladores se dublavam, né? Existia algum problema na hora de captar o som, então os próprios atores às vezes tinham que dublar alguma das cenas em que o áudio não tinha ficado bom. Já o cinema dublado em outra língua veio um pouquinho depois, veio no começo da década de 30, quando eles começaram a tentar exportar. Você sabe que no começo eles já chegaram a fazer os filmes em mais de uma língua, né? Tinha lá o cenário, vinha o elenco, fazia em inglês, aí vinha um outro elenco, fazia o filme em francês, italiano, espanhol. Imagina o custo que isso tinha. Então eles acharam, se a gente dubla o filme quando tem algum problema de som, por que a gente não experimenta dublar aquele ator original em outra língua? E assim eles fizeram, e assim começa a dublagem internacional. 100 Interessante. anos. E eu sei que você criou a sua própria técnica, né? Quando que você viu que isso seria necessário e como que foi essa criação? Olha, na verdade, eu cresci dentro de estúdio, né? Eu já tinha dirigido muitos filmes dublagem de muitos filmes, mas eu contava com aquele super elenco extraordinário da Herbert Richards. Então, eu tinha os melhores profissionais do mercado, então não era muito difícil você conseguir um bom trabalho com aqueles sensacionais profissionais que trabalhavam na Herbert Richards naquela época. Eram os melhores profissionais do mercado que ainda estão por aí. A minha formação é uma formação de ator, então eu tinha dublagem meio por osmose, aí eu fui trabalhar como ator e tal, e quando voltei a lidar com a dublagem e fui convidado para fazer um papel numa série chamada Os Kennedys, eu fazia o Joe Kennedy, eu falei, você imagina, vou tirar de letra. Fui para o estúdio e apanhei como um desgramado, eu não conseguia fazer nada. Eu tive muita dificuldade. Aí eu fui para casa, e naquela época já tinha os DVDs, e eu comecei a ensaiar as cenas que eu faria no dia seguinte. Aí eu falei, bom, quando eu me dublo, o que é que eu faço? Eu tenho que perceber exatamente o que eu fiz na cena original, qual foi a entonação, qual foi
principalmente a intenção que eu quis dar naquela cena. E quando eu estou me dublando, eu tento fazer rigorosamente aquilo que eu fiz no som original. Por que é que eu não vou fazer isso quando eu estou dublando um outro ator? O que ele quis fazer? Qual foi a partitura que esse ator deu, né? Porque ele ficou ensaiando, ele recebeu um texto. Minha mãe subiu no telhado. Aí ele ficou pensando, como é que eu vou dizer isso? Minha mãe subiu no telhado. Minha mãe subiu no telhado. Ah, minha mãe subiu no telhado. Ah, essa é engraçada. Então ele vai ficar ensaiando aquilo. Minha mãe, subiu no telhado. Minha mãe, subiu no telhado. Até gravar, minha mãe, subiu no telhado. Eu não posso dublar isso, minha mãe subiu no telhado. Eu tenho que dublar exatamente a mesma partitura que esse ator fez. Então é uma coisa muito simples, é estudar essa partitura, né? O ator aprende muito dublando, porque ele tem meio que fazer um trabalho de médico legal com o ator que ele está dublando. Ele tem que dissecar, ele tem que estudar o que o ator fez para fazer exatamente aquilo que ele fez. Então, meu método é simples. Imagino que deve ter muita gente que faz isso naturalmente. Estudar a partitura, estudar a intenção, estudar a região da voz e fazer rigorosamente aquilo que foi feito no original. Claro que a tradução tem um peso gigantesco, né? Você tem que ter o mesmo número de sílabas em português que tem na língua que você está dublando, você tem que tentar pôr as vogais nos mesmos lugares, vogais abertas nos mesmos lugares, vogais fechadas nos mesmos lugares. Mas se você consegue fazer isso, você consegue uma excelência em dublagem. Você consegue quase que a labial fique em português. Enfim, você consegue uma dublagem bem próxima da perfeição. É muita experiência, é um prazer imenso, né, de você estar aqui compartilhando com a gente e com todos nós, né, Mari? Com certeza. A sua experiência e a sua técnica. Com certeza, quem está nos assistindo hoje vai buscar essa excelência, não é isso? Eu espero que sim, porque nós estamos vivendo um momento muito de mercado muito interessante, muito rico e muito desafiador, né? O segmento dublagem foi o segmento de audiovisual que mais cresceu nos últimos 10 anos, globalmente. Cresceu no Brasil e cresceu no mundo inteiro graças ao streaming, né? Você hoje dubla um volume espetacular, né? Você imagina que todos os canais de streaming são 100% dublados, né? A Netflix, a Amazon, a Disney, a Globoplay, fora enfim, os canais de televisão, né? YouTube, isso também é dublado, né? Então, hoje o canal aberto e o canal a cabo, ele ainda é grande, principalmente o canal a cabo, mas o streaming é gigante. Então, se dubla um volume extraordinário. Então, o mercado cresceu muito, se dubla um volume gigante. E, ao mesmo tempo, nós temos sendo desafiados com uma entrega muito grande, então os custos achataram, o mercado hoje paga menos do que pagava, então há uma preocupação em você não perder tempo, isso implica em uma perda de qualidade. A pandemia criou toda uma nova maneira de trabalhar, com os dubladores trabalhando em casa. Eu, outro dia, dublei um anime que o diretor estava em Portugal, eu estava em São Paulo e a dubladora era uma dubladora espanhola. Isso seria impensável, né? Antigamente você precisava ter um estúdio preparadíssimo e tal. Então, todo esse game mudou. E agora nós estamos sendo ameaçados com a inteligência artificial, que diz que vai substituir os dubladores. Então, é um momento bem interessante da dublagem no mundo. Com certeza. Olha, é um prazer imenso mesmo. A gente vai se despedindo de você nesse momento. Queria ficar aqui o programa inteiro, mas
muita gratidão por compartilhar conosco. E ó, temos uma dubladora aqui no estúdio, a Mari, que é espanhola também, não é isso? Não, na verdade, eu já passei por essa situação, né, que ele falou de estar, assim, o estúdio em um lugar e a companhia, assim, em outro lugar e eu ter que fazer essa dublagem de casa. Então, que é o que os dubladores hoje fazem, né? Hoje em dia, tá aumentando bastante esse negócio de ter um estúdio em casa, né? Home studio que a gente fala. Ainda mais depois da pandemia, que a gente teve essa facilidade, né? Essa transição de poder fazer as coisas em casa sem ter que ir até o estúdio. Claro que o estúdio... desculpa. Imagina. Claro que o estúdio, sim, tem muito mais recurso, né? Então tem equipamento mais profissional, mas, né? Muitas vezes você consegue fazer as coisas em casa. É isso aí. Está mudando. E quem quiser aprender a técnica que eu descrevi aqui, procura hrjdub, hrjdub.com.br, que é o meu workshop. E eu ensino isso para quem quiser aprender. Depois a gente deixa aqui no GC e aí quem tiver interesse, com certeza, busque aí a excelência. Ok. Tchau, gente. Foi um prazer. Prazer é todo nosso. Mas, Mari, buscando esse gancho que o Herbert falou, né, que na pandemia descobriu-se muita coisa. Com certeza. Você começou na pandemia, não é isso? Comecei. Comecei na pandemia. Então, no caso, eu tinha acabado um contrato, né? Na verdade, eu fazia animação, eu era animadora. E eu tinha acabado um contrato com uma empresa de jogos. E acabou que eu tive essa curiosidade, né? Eu comecei a ler uns livros em voz alta para o meu namorado na época, né? Que eu precisava de algum tipo de interação humana, né? Porque pandemia é difícil. E eu falei, nossa, eu gostei muito, gostei demais dessa área. E eu comecei a ir atrás, comecei a procurar. Foi aí que surgiu a Mari dubladora, né? É muita informação, viu? Como a gente viu, tem muita informação, tem muito que se falar ainda. E se você quer saber mais sobre essa profissão de dublador, não saia daí, que no próximo bloco teremos muito mais e está apenas começando. Até já! Estamos de volta aqui no estúdio com o Estação Mercado e hoje falando da profissão de dublador. E agora que já sabemos um pouco sobre esse mercado, como é o trabalho e entendemos mais também como surgiu esse mercado de trabalho, vamos chamar agora uma profissional que tem muito que agregar para o nosso programa de hoje. Ela que é dubladora e tem mais de 50 personagens dublados em seu currículo. 1 milhão de inscritos em seu canal e nas redes sociais. Ela empresta sua voz para vídeos engraçados e divertidos. E ainda é aqui da nossa região. Tudo bem, Vitek? Oi, tudo bem? Olha, é um grande prazer de tê-la aqui conosco para agregar o seu conhecimento para a gente mostrar para as pessoas que estão interessadas nessa profissão, viu? O prazer é meu e obrigada pelo convite. Eu quero saber como que foi essa explosão do seu trabalho, como que foi o começo da sua profissão de dublagem. Bom, a explosão do trabalho deu com os vídeos engraçados, né? Não tem outra. Eu acabei indo para um lado mais criativo, além do mercado, né? Foi mais um negócio meu. E o meu ingresso na profissão deu porque eu fiz um workshop na faculdade lá em 2010, 2009, por aí. E falei, eu quero fazer isso a vida inteira agora, não tem jeito, vou correr atrás. E corri atrás e agora cá estou. Com certeza. Olha, eu já te falei, né, que o trabalho de dublador é um trabalho muito complicado, eu acho. Vocês treinam muito? Você tem algum aquecimento da voz? Tem um perfil que você costuma a dublar que mais te interessa? Como que é esse processo? Vamos lá, que são muitas perguntas. Primeiro eu tenho um aquecimento, sim, que eu faço antes das escalas, né, do horário para dublar. Tenho treinamento todos os dias, tem que treinar um pouquinho. Eu faço treinamento com os meus vídeos mesmo, então
Os videozinhos engraçados são basicamente minha lição de casa. E qual era a outra pergunta? Eu esqueci já. Como que você precisa de uma fono? Você aquece a sua voz? Tem algum trabalho que você faz assim? E qual é o perfil que você mais gosta? Ah, sim. Bom, eu faço aula de canto aí em Jacareí mesmo, e o perfil que não é que exatamente eu mais gosto, porque eu gosto de todos. Me coloca pra dublar, eu tô dublando assim, qualquer coisa. Mas o que mais me colocam pra dublar é crianças, né? Eu tenho uma voz bem levinha, bem fininha, então eu convenço como meninos criança, muito bem. Os testes são difíceis. Esses perfis, por exemplo, você acabou de dizer para mim que você tem uma voz fininha, então você leva mais para o lado da voz de criança e masculino. Quando você faz um teste, as pessoas já direcionam? Como que funciona? O teste, eu sou escalada para fazer o teste, na verdade. Eu não escolho nada. O dublador não escolhe nada. A gente é escolhido para fazer as coisas. E quando eu faço o teste, geralmente é um personagem já pré-determinado. A produção chega, vamos fazer testes de tal produção, e é um personagem já que eles pretendem escolher caso eu passe no teste. Quanto à fonoaudióloga, a fono, ela é importante nesse processo de dublagem? Muito. A fonoaudióloga é muito importante, principalmente para corrigir alguma coisinha ou outra na dicção. E qual a sua dica de ouro aqui para acrescentar para quem está interessado em entrar nessa profissão? Paciência, persistência, não tem jeito. É um mercado difícil de entrar, mas se você consegue, tô aqui até hoje para comprovar. Não vim de nenhuma família da dublagem e eu consegui cavar meu nicho, né? Tem mercado, né? É só muita paciência e resiliência, seria? Sim, persistência, paciência, tem que todo dia treinar. É isso, não tem outro jeito. Dá para dar uma deixinha aí de um personagem que você dubla e que a gente vai conhecer a voz? Tem o mais famoso que eu fiz até agora, que é o Tails, do filme do Sonic. Sou o Sonic, o ouriço, pra fazer uma coisa dessas. Certeza. Essa eu conheço e ela aqui, pelo com certeza, também conhece. Olha, muito obrigada pela sua participação. Foi muito rica nas informações e tenho certeza que quem está nos assistindo já sentiu que dublar é mais do que ter só querer, né, fazer. Tem que ter muita técnica, né? Sim, a técnica é importantíssima e treinar todo dia, todo dia. Muito obrigada, viu? Obrigada pelo convite, gente. É muito interessante isso, né, Mari? Porque assim, a técnica, hoje você compartilha dessas técnicas, você pega algum dublador que você tenha se espelhado, como que funciona para você a dublagem? Eu tenho feito vários cursos, né, na área, inclusive de áreas diferentes da indústria de voz. Então, não só dublagem, mas também locução de documentário ou narração. E todos esses cursos, eles acrescentam em alguma coisa. E também é sempre bom, né, quando você tem tantos talentos aqui no Brasil, é sempre bom dar uma estudada no jeito que eles fazem, nas técnicas deles, ou não sei, alguém que você goste, tentar mesmo imitar o jeito que eles dublam, né? Dublar não é imitar, né? Não. Porque envolve a parte, por exemplo, você pega um personagem, você tem que saber as características desse personagem, o tipo de voz, Isso. as emoções que eles expressam. Tudo isso influencia? Com certeza, porque você tem que ter essa pesquisa da personagem antes, né? Você tem que conseguir dar uma voz para aquela personagem e também sempre manter em mente o áudio original. Então, sabe, alguma frase específica da personagem ou mesmo algum sotaque, algum vício de linguagem do personagem, sempre tem que se atentar, né, a essas coisinhas também. Esses detalhes. A gente falou muito sobre o dublador, mas o que é necessário para ser um dublador? Tem muita gente que fala que para ser dublador precisa ter uma voz boa.
mas na verdade não é bem assim. Tem muita gente, assim, não vou citar nomes nem nada, mas eu sei que tem muita gente que não tem, assim, uma voz maravilhosa de se ouvir, mas ainda assim é muito bom dublador. Então, ter uma voz boa não é suficiente para entrar nessa indústria. E mesmo se você não tiver, você acha que sua voz é feia, sabe? Se você praticar, se você for atrás, se você correr atrás, praticar todo dia e pegar essa técnica, essas técnicas que, né, os dubladores de hoje ensinam, você vai se dar bem, sabe? Realmente é o que ela falou, é persistência. Persistência, mas com certeza, a gente vai falar no próximo bloco, mas com certeza você, para ser dublador, você tem que ser ator também, né? Com certeza, inclusive você não consegue pegar algum trabalho de estúdio se você não tiver a licença de ator, né? O DRT, que a gente chama. Até que eu estou fazendo agora, eu estou nesse Tirando processo. essa licença. Mas a gente conversa mais no próximo bloco. Bom, você já viu que para ser dublador é necessário muita persistência, muita técnica e muita motivação. A gente volta no próximo bloco com mais informação. Não saia daí. De volta com Estação Mercado, hoje a gente fala sobre a profissão de dublador. E olha, engana-se quem acredita que para ser um dublador profissional é preciso ter uma voz bonita, ou então apenas gostar muito de fazer imitações, hein, gente? E a nossa repórter Tamires Vick foi conversar e conhecer de perto uma dubladora aqui de São José dos Campos, a Manuela Macedo, que vem emprestando a sua voz para vários personagens de filmes que inclusive foram parar até no Oscar. Vamos ver? Vamos. E aí, garota da lua? Impressionada, né? Olha, você tá impressionada. Mas será que é pra testar? Oi, Adriane. Oi também para você que está assistindo ao programa Estação Mercado agora. E olha, gente, a nossa estação de hoje é a casa da Manu, a Manuela Macedo. Ela é joseense, tem só 16 anos, mas olha, gente, já tá trabalhando com dublagem. Manu, muito obrigada por conversar com a gente, viu? Que isso, obrigada eu, gente. Muito feliz em receber vocês aqui. Ai, que bacana. E Manu, conta pra gente, né? Você já tem vários personagens aí, vários personagens que você interpretou. Você também faz parte do elenco da Turma da Mônica, né? A série. Então conta pra gente um pouquinho disso tudo. Como é que foi que você começou nessa área, né? Dublando, atuando? Bom, desde os meus 2 anos eu sempre tive essa vontade, sabe? Tipo, esse amor pela arte. E daí minha mãe colocou eu no teatro musical, daí eu já fiz vários teatros musicais, tanto na minha igreja, tanto na minha escola de teatro musical, e isso me fez evoluir muito. E daí em 2019 eu fiz um programa que é o TV Cultura, um musical, né, de musicais, e daí um diretor me viu lá, e daí ele me chamou pra fazer um teste de dublagem. Deu tudo certo, depois de 2 meses eu recebi a notícia que eu tinha passado. E Manu, conta pra gente então quais são os personagens que você já dublou. Bom, eu acho que o mais famoso, o mais legal também é a Abby, do filme Crescer é uma Fera, do Disney Plus. Eu também faço a Lunella, que é a Garota da Lua, da série A Garota da Lua, da Disney Plus, que é da Marvel. Eu também fiz a Electro, que também é do Spidey e seus amigos, que tá na Disney Plus, também da Marvel. Eu também fiz, que foi o meu primeiro personagem na dublagem, foi a Ismet, em Ridley Jones, da Netflix. E alguns outros, mas esses são os principais. Eu também sou uma pessoa muito perfeccionista, então eu sempre, quero melhorar em tudo que eu faço, então eu sempre acho errinhos, então eu sempre melhoro nisso. Então eu acho que é parte de mim mesmo também, mas eu posso também fazer, tem vários cursos de dublagem, então eu posso fazer também, que me ajuda bastante. Os diretores também me ajudam muito quando eu tô dublando mesmo, então eu acho que é isso que me evolui. E Manu, eu quero saber agora também, desses personagens todos que você já dublou, qual foi o que você mais gostou? Teve algum que te marcou mais? Bom, eu acho que a Lunella, na série A Garota da Lua, eu acho que ela me marcou muito por conta que foi o meu primeiro protagonista, assim, e eu tive muito tempo pra fazer ela, então eu acho que eu me apeguei muito a ela, mas também a Abby também é uma das minhas favoritas, porque foi meu primeiro personagem grandioso, acho que foi meu segundo trabalho, assim, na dublagem, então eu tenho um carinho muito especial por essas duas. Ó, gente, então pra fechar, a Manu vai deixar uma dica. Siga seus sonhos, hein, gente? Siga seu coração. Obrigada, Vicky. Obrigada, Manuela.
Realmente, o sonho nos move e faz a gente alcançar o nosso trabalho, sucesso ou o que a gente sonha, não é isso? Com certeza. E como que foi? Isso foi para você, esse mercado tão concorrido? Ela, com 16 anos, já tão nova, participando desse mercado de dublagem. Para mim, eu comecei, na verdade, a fazer muito o que a gente chama de voz original, que é, sim, quando o personagem não tem uma voz ainda, ao contrário da dublagem, que já tem um áudio de alguém, né, que fez, e a gente está só falando, dando a voz para o personagem, só que em outra língua. Então, quando eu estava nos Estados Unidos, eu pegava muito esses personagens, sabe, papel bem pequenininho, mas eu fazia muito voz original deles. Então, assim, eu fui ingressando aos pouquinhos nessa indústria, mais na área de jogos, né? E eu tenho também ficado um pouco em locução corporativa. Então, assim, muitos vídeos de, não sei, de instrução ou algum tutorial para alguma empresa, sabe? Que é mais interno. Então, eu não tenho... Um nicho específico. Por enquanto, ainda não. Eu estou esperando tirar o meu DRT para conseguir realmente entrar de cabeça nessa área de dublagem, assim, de série, de filme, se eu conseguir. Espero que consiga. Consegue, siga o seu sonho, né? Com certeza. E o seu coração, como diz, né? Mas você já deve ter pesquisado que esse ramo, ele tem vários universos, né? Você já disse alguns. E o dublador, ele pode trabalhar aonde mais? Contanto que você tenha, assim, que você pratique, que você vá sempre atrás de curso, tem sempre algum lugar que você possa aplicar esse conhecimento da voz. Então, por exemplo, tem muito lugar que o dublador ou, né, o profissional da voz está que você, na verdade, você não nota. Então, quando você liga para alguém que tem aquele, por favor, digite né? Isso aí é uma área, entendeu? Da profissão. Então, narração de audiolivro, ou, que nem eu falei, locução de vídeo corporativo, mesmo, assim, locução de documentário, sabe? Tem muita coisa que é muito ramo dentro da dublagem. É bastante amplo, né? É bastante amplo, E a dublagem que a gente... desculpa. Imagina. Não, a dublagem que a gente está falando aqui hoje, por exemplo, é mais, assim, voltada a séries, filmes. Exatamente, Mas você hoje teve que ter algumas habilidades para se tornar uma dubladora? Eu tive que praticar bastante. Eu praticava todo dia. Eu só parava, assim, quando eu notava que a minha voz ia começar a machucar, minha garganta ia começar a machucar, que daí não é legal, né? Daí eu parava e continuava no dia seguinte. Mas sempre praticando, sempre correndo atrás de curso diferente, que nem eu falei, de área diferente até, se quiser. Então... Quando a gente fala das características emocionais de um personagem, quando você vai dublar um personagem, você pesquisa sobre ele, como que é esse processo? A gente tem que pesquisar sempre o personagem que a gente vai fazer, né? Então, o que eu falei antes também, é muito importante ouvir o áudio original, porque o ator do áudio original já fez um trabalho em cima dessa personagem. Então, ele já sabe a intenção, já sabe a personalidade. Então, é sempre bom ficar atento às coisas. É que aqui no Brasil, né, a dublagem, falam que é uma das melhores, a brasileira. É por conta da gente colocar as emoções... das gírias serem mais parecidas, dos dialetos? Eu acho que sim, e também pelo fato, eu pelo menos acredito, que pelo fato que todo mundo que quer ser dublador precisa ser ator primeiro. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, quando eu comecei, se você tivesse um equipamento bom, você podia pegar e começar a dublar. Só que aqui não é assim. Aqui você precisa ter um treinamento, você precisa ter uma educação, né, de ator, antes de você começar a dublar. E eu acho que isso acresce muito na nossa dublagem brasileira. Um bom ator é um ótimo dublador. Com certeza. Agora, um dublador tem que ser ator primeiro. Tem sim. É isso aí. Chegamos ao final do Estação Mercado de hoje, agradecendo a presença de todos os convidados, os que participaram conosco aqui remotamente, e a você, Mariana, muito obrigada. Obrigada a você por ter me convidado aqui, né? Foi uma experiência e tanto. Eu que agradeço e foi muito gratificante, viu? Digo mesmo.
E o nosso programa fica por aqui hoje, mas a gente se encontra na semana que vem, na mesma estação, mas sempre com um destino diferente. Até lá!